Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Hoje nós vamos fazer o nosso devocional do dia 2 de abril, da nossa Bíblia devocional do Robert McCheyne. Você que não tem a nossa Bíblia, pode entrar no nosso site www.marcasdoevangelho.com.br e conhecer nossa Bíblia. Hoje nós estamos lendo Levítico 5, Salmo 3, Salmo 4, Provérbios 20 e Colossenses 3. O título da nossa meditação está em Colossenses 3 e 2. Pensai nas coisas que são de cima. Pastor, como posso viver ou aprender, pensar nas coisas de cima? O sentido do verbo aqui é que nós devemos continuamente viver pensando nas coisas que são do céu, nas coisas que são do reino de Deus. A primeira razão para isso está realmente na leitura de Levítico 5. Você precisa se apossar do perdão de pecados oferecido a todos e por todos os pecados. Se nós lermos o texto de Levítico 5, a gente vai ver que o Senhor orienta que seja feito sacrifícios pelos pecados ocultos, aqueles que não são feitos públicos, ou que um outro ouve, o outro praticando como a blasfêmia, ou o sacrilégio, que é o desprezo pelas coisas sagradas, e os sacrifícios pelos pecados de ignorância. Então, as pessoas precisavam fazer suas ofertas. Então, todas as pessoas precisavam receber perdão dos pecados. Então, Deus estabelece que poderia ser oferta de rebanho, poderia ser ovelha, e quando as pessoas fossem muito pobres, poderiam trazer um pombo, um casal de pombos, e em algum momento, até mesmo se não tivesse isso, poderia ser a farinha. Ou seja, Deus estava ofertando pecados a todos e a qualquer tipo de pecado. As pessoas deveriam fazer seus sacrifícios para que pudessem receber o perdão de seus pecados. Levítico 5:25 diz que a pessoa que é culpada deveria confessar seu pecado naquilo que pecou, para que pudesse receber perdão dos pecados. Isso daqui é uma figura redentiva daquilo que Cristo fez por nós. Jesus é o sacrifício perfeito, oferecido por Deus na cruz do Calvário, e oferece perdão para todos os nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todas as obras mortas da nossa consciência, como está em Hebreus 9. Ou seja, todo mundo, ricos, pobres, de todas as nações, podem crer em Jesus Cristo e receber perdão dos seus pecados, e todos os pecados que nós praticamos podem receber o perdão de Deus. Não importa o que você tenha feito, se você se arrepender, se você crer em Jesus Cristo, você receberá perdão dos pecados. As pessoas que vivem pensando nas coisas que são de cima, precisa ter experimentado na oferta que o Filho de Deus faz para que nós sejamos perdoados dos nossos pecados. Se você quiser viver pensando nas coisas de cima, você precisa confiar em Deus nas adversidades, como está no Salmo 3. O salmista passa por dificuldades, ele diz que tem multiplicado e muitos são os seus adversários. Ele diz que muitos se levantam contra a sua alma e que as pessoas estão constantemente perseguindo ele. Mas ele encontra em Deus escudo, proteção, e então ele se deita, porque o Senhor é quem o sustenta. Se você quiser viver pensando, e você precisa viver pensando nas coisas do céu, você precisa confiar em Deus no meio das adversidades. Todos aqueles que amam a Deus, todos aqueles que querem ser fiel, todos aqueles que vivem pensando nas coisas de cima, haverão de padecer perseguições. E Deus vai te ajudar se você continuar confiando nele. O Salmo 4 expressa uma outra verdade.
Se nós quisermos viver pensando nas coisas de cima, então nós precisamos aprender a lidar com a angústia. O Salmo 4, Davi ora a Deus, ele diz: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na minha angústia me deste largueza. O salmista está lidando com várias questões complexas, ele está lidando com questões que o deixam triste, amuado, desesperado, e ele enfrenta aquela angústia, aquele sentimento de medo, de perseguição, de tristeza que nós sentimos e que precisamos aprender a confiar em Deus. A angústia é um sentimento que a gente encara, a gente se levanta e a gente confia em Deus para que Deus nos encha de alegria. É exatamente isso que ele fala no versículo 7 do Salmo 4, ele diz: puseste alegria no meu coração, mais que no tempo mais do que no tempo em que se multiplicam o trigo e o vinho. Ou seja, a alegria que Deus dá ao salmista na angústia é maior do que qualquer outra alegria que o mundo possa oferecer. Você precisa viver pensando nas coisas de cima, exatamente por causa da ênfase de Provérbios 20. O versículo 24 diz que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Então você precisa ser guiado por Deus. Você precisa obedecer a palavra de Deus. Você precisa aceitar a vontade de Deus, que é sempre perfeita, boa e agradável para a sua vida, porque os caminhos do homem são dirigidos pelo Senhor. Por mais que você faça planos, você precisa confiar na bondosa vontade de Deus, na sua soberana vontade, para que você possa viver uma vida focado nas coisas que são de cima. Você precisa viver pensando nas coisas que são de cima, exatamente por causa de Colossenses 3. Paulo diz: se nós já experimentamos a ressurreição na nova vida em Cristo Jesus, então nós precisamos treinar a nossa mente para ficar focada, cravada nas coisas que são do céu, nas coisas eternas. Ele fala por quê? Porque nós estamos mortos para as coisas dessa vida. Então nós temos que mortificar os nossos membros, como a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que sobre essas coisas vem a ira de Deus. Ele vai dizer que nós devemos abandonar a maledicência, despojando de toda cólera, de toda ira, de toda maledicência, das palavras torpes da nossa boca, que nós não devemos mentir uns aos outros, mas que nós devemos nos despir, largar essa roupa do velho homem e nos vestir da nova roupa em Cristo Jesus, e nos vestir como eleitos de Deus, amados de Deus, com entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando-nos uns aos outros, e sobretudo nos revestindo do vínculo do amor, que é a perfeição. Ele vai dizer que a paz de Deus seja o árbitro, seja o juiz no nosso coração. Para aqueles que vivem com os olhos cravados na eternidade, para aqueles que estão pensando nas coisas que são de cima, a paz de Deus, ela é um juiz para o seu coração. Ela que dá cartão vermelho, cartão amarelo, cartão verde para os filhos de Deus. É a paz de Deus. Quando nós erramos, Deus tira a sua paz de nós para que nós possamos nos arrepender. Então, tudo que nós fizermos, nós precisamos sentir a paz de Deus, concordando com uma vida que agrada a Deus. E como nós fazemos isso, é exatamente o que está no verso 16. Se eu ando pensando no céu, então eu sou cheio da palavra de Deus. Ele diz: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, ensinando-vos em toda a sabedoria, admoestando-vos com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no vosso coração, para que tudo quanto nós fizermos, seja por palavras ou por obras, nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo, e dando por Ele graças a Deus.
Então, uma vida cheia da palavra de Deus é o equivalente a ser cheio do Espírito Santo. As mesmas qualificações de alguém cheio do Espírito em Efésios 5, é a mesma de alguém cheio da palavra de Deus. Então esse é um tempo de nós confiarmos em Deus e nos enchermos da palavra de Deus, porque é um coração cheio da palavra de Deus que vai cravar os nossos olhos nas coisas do reino de Deus. E esta palavra vai nos ensinar a vivermos sujeitos uns aos outros em nossos relacionamentos. As mulheres com seus maridos, os maridos com suas mulheres, filhos com seus pais, os pais lidando com seus filhos, os empregados lidando com os seus patrões, e todos os crentes precisam fazer todas as coisas de todo o coração para agradar a Deus e não aos homens. Ou seja, sabendo que nós vamos receber de Deus o nosso galardão. Então você precisa viver pensando nas coisas que são de cima. Para você fazer isso, você precisa se apropriar do perdão de Deus oferecido a todos os nossos pecados e a todas as pessoas. Você precisa confiar em Deus nas adversidades. Você precisa viver uma vida no tempo de angústia. Você precisa aprender a lidar com a angústia. E você precisa ser guiado por Deus. E você precisa ser cheio da palavra de Deus. Hoje, no nosso devocional com as crianças, nós estamos lendo o Salmo 2, o tema da leitura de hoje, de oração. O Senhor Deus é Criador e dono de todas as coisas. Então as irmãs tiraram um versículo do Salmo 2, pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Então elas fazem esta oração em Salmo: Senhor, que todas as nações possam te servir, que os governantes entendam que o Senhor é o Rei dos Reis. E elas hoje estão orando pelas crianças da igreja da Arábia. Senhor, que os cristãos sauditas que vivem a fé em segredo perseverem e crescem na graça, e que os muçulmanos sauditas conheçam a Cristo. Você pode baixar o nosso livrinho de oração das crianças no nosso site. Você também pode baixar o nosso livro de oração dos salmos dos adultos no nosso site. Hoje também é o Salmo 2. Nós oramos assim: Senhor, temos visto uma forte oposição do mundo que se levanta contra a verdade da Tua palavra, com filosofias e conceitos vãos e tolos. Muitos deles apoiados pelos governantes em suas políticas públicas, que se aliam para defenderem valores que contradizem o Evangelho de Jesus Cristo. Eles se opõem aos valores do reino de Deus, tentando invalidar todos os símbolos que representam a lei de Deus e que restringe ou constrange a vida pecaminosa deles. Soberano Deus, Tu governas a história do começo ao fim. Não permita que seu povo seja influenciado por essa inversão de valores. Que o Senhor se indigne e confunda os inimigos que se opõem ao Evangelho. Levanta instituições educacionais que defendem os princípios bíblicos. Derrama um despertamento evangelístico em nosso meio, para que as nações saibam que Tu és o Senhor. Que possamos cumprir a grande comissão, discipulando e batizando muitas pessoas. Dai-nos condições de impactar nossa cidade com o poder do Evangelho do Filho de Deus. Que o Seu nome seja glorificado por meio do nosso testemunho. Julga, Senhor, com justiça aqueles que promovem a injustiça e a corrupção. Que nossas autoridades executivas, legislativas e judiciárias sejam tomadas do temor das Sagradas Escrituras e possam ser guiados por ela. Que possamos servir alegremente ao Senhor com temor e tremor. Que sejamos tomados de toda satisfação, adorando ao Senhor Jesus Cristo com louvores e quebrantamentos sinceros. Nós também oramos pela Arábia Saudita, para que os cristãos possam viver em comunhão e se fortaleçam. Clamamos para que os cristãos ajudem os convertidos a enfrentar a pressão da sociedade e da família para abandonar a fé, que o Senhor possa fortalecer cada cristão saudita, que o Senhor lhes dê sabedoria para compartilhar o Evangelho que corre o risco de vida, que as mulheres cristãs, imigrantes que são assediadas e estupradas,
que a situação seja completamente alterada e que o Senhor as ajude a enfrentar os traumas em virtude desses males. Senhor, tenha misericórdia dos cristãos sauditas e estrangeiros que estão presos por causa da sua fé. Que eles sejam visitados pelo Espírito Santo enquanto são mantidos ali, e que esse povo muçulmano que persegue e mata os crentes em Jesus seja alcançado por Deus e conheça a Cristo em nome de Jesus Cristo. Vamos orar então, terminando o nosso devocional de hoje. Senhor, ajuda-nos a viver conforme a sua palavra. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos ajude e que o Senhor fortaleça o seu povo nesse tempo de crise. Faça, Senhor, as tuas obras no meio do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, sua família.